Bora aprender a fazer a melhor receita de biscoito de queijo? Crocante por fora, macio por dentro e cresce muito. E o melhor, é muito fácil de preparar. Você vai querer fazer hoje mesmo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma receita. Receita maravilhosa, fácil, rápida e prática. A minha gamela abençoada já está aqui. Essa gamela é uma bênção e tem dado vários comentários aqui nos meus vídeos, hein? Então vamos começar essa receita. E para essa receita vamos começar com 2 xícaras e 3/4 de polvilho. Lembrando que a xícara é xícara de 240 ml. E o polvilho que eu estou utilizando nessa receita é o polvilho azedo. Porque eu quero esse biscoito não tão macio, sabe? Eu quero ele macio por dentro e crocante por fora. Para isso tem que ser o polvilho azedo. Agora, se você quer o pão de queijo ou biscoito totalmente macio, você pode utilizar o polvilho. Olha o meu galo cantando. Gente, esse galo é uma benção, tá? Você pode utilizar o polvilho doce para que o biscoito fique macio, viu? 1 colher de chá de sal ou sal a gosto. Você pode utilizar a quantidade de sal que você preferir. Se o seu queijo que você for utilizar for um queijo salgado, então você utiliza menos sal. 1 colher de chá de sal. O queijo que eu vou utilizar aqui na receita, ele é um queijo que não é tão salgado. Então eu estou utilizando aqui 1 colher de chá de sal. Agora aqui eu vou reservar. E aí eu vou pegar essa panelinha, ó. Essa panelinha abençoada, essa panela é uma benção. Faltando um dedinho para encher a primeira marca, você vai colocar de óleo. No copo americano, tá? Eu estou utilizando o copo americano. 1 copo americano de água. 1 copo americano de leite. Levar ao fogo e deixar ferver. Escalda pronta, despeje sobre o polvilho. Deixei escaldar, gente, bem até ferver, tá bom? Então sempre que você for colocar escalda, deixe ferver bem. E agora misture tudo muito bem. Esse biscoito, gente, ele faz um sucesso aqui em casa, viu, gente? Ele é muito bom, muito saboroso mesmo. Eu falo com vocês aqui de Minas Gerais, gente. Minas Gerais é uma terra abençoada. Esse Brasil todo nosso é uma benção, né, gente? Aqui você tem que misturar bem, tá? Até sumir todo o polvilho, ó. Até sumir todo aquele polvilho, aquele pozinho do polvilho. Tem pessoas na hora de fazer, não mistura direito, então tem que misturar bem. Segue a receita certinho, gente. Segue todo o passo a passo aqui que eu estou ensinando vocês, para vocês fazerem aí na casa de vocês e dar certo, ó. Não vai formar uma farofa seca, forma uma farofa úmida. Talvez na hora de você fazer aí, observar se ficar aquela farofa seca, é porque você mediu errado. Então, meça direitinho, tá? Fiz aqui no copo americano. O copo americano é aquele copo tradicional de 190 ml, ó. Ó, esse copinho americano aqui, tá vendo? Então, para você fazer aí na sua casa, ó, não tem erro, gente. Misturei bem. Vamos deixar a massa amornar. E para amornar mais rápido, eu vou abanar ela, gente. Porque até esperar ela amornar, então, peguei uma tampa e abano a massa até a massa amornar. Né? Porque se a gente for esperar, aí demorar demais da conta. Porque não pode dar o ponto com ela quente. Se você dar o ponto com ela quente, os biscoitos não vão ficar bons. Muitas vezes você vai fazer a receita e ela fica oleosa e você não percebe, é porque você deu ponto com a massa quente, tá bom? Então não deu ponto com a massa quente, não. E aqui nós vamos abanar até a massa amornar. Massa morna, adicione o ovo até o ponto de modelar com a mão. Adicione os ovos sempre aos poucos. E mão na massa. Eu sempre falo, gente, nas minhas receitas, que tem que adicionar os ovos aos poucos. Nunca adicione de uma vez. Eu sempre adiciono até chegar no ponto de modelar. Eu não vou acrescentar o queijo agora, eu não gosto de acrescentar. Tem de pessoas já acrescentam o queijo de uma vez.
Eu acrescento o queijo depois e depois eu acrescento mais ovos se necessário. Mas só se precisar. Ó, acrescentei 2. Eu vou acrescentar mais 2 ovos. Então até agora foram no total 4 ovos. E a gente vai apertar aqui, ó. Se precisar, eu vou adicionar mais ovos. Só se precisar. Eu gosto dessa gamela, porque essa gamela, gente, ela é uma gamela espaçosa para dar o ponto. De pão de queijo, biscoito. Ó, aqui a gente vai apertando. A quantidade de ovos varia. Talvez a sua receita vá utilizar, dependendo do tamanho dos ovos, vai utilizar até 5 ovos ou 6 ovos, dependendo do tamanho. Ou menos, gente. Pode ser que você utilize uns 4 ou 3 ovos. Isso aí depende muito do tamanho dos ovos, né? Que existem aqueles ovos médios, aqueles ovos pequenos, aqueles ovos que tem mais clara, né? Então, aqui não vai precisar de eu utilizar mais. Eu utilizei só 4 ovos. Aqui eu vou apertando a massa. Se precisar, eu vou acrescentar mais, mas é só se precisar mesmo, ó. Olha como é que a massa vai ficando uma massa pegajosa. E fácil de bater, gente. Isso aqui é muito fácil, ó. Foi bom demais da conta. 150 gramas de queijo. Misture bem. Aqui eu vou misturar até incorporar o queijo. Não vai precisar de acrescentar mais ovo. Então aqui foram no total 4 ovos, não vai precisar de eu colocar mais. Mas assim, igual eu falei para vocês, depende muito de receita, viu? Pode ser que você utilize aí mais ovos, ó. Vai ficar uma massa pegajosa. Esse é o ponto. Famoso ponto de colher, né? Que o pessoal fala assim, ah, mas é o ponto de colher. A quantidade de sal que eu coloquei foi o suficiente. Não precisou de eu colocar mais queijo também. Agora eu vou lavar minhas mãos e pré-aquecer o forno a 180 graus. Forma untada. Tem pessoas que falam que não precisa de untar a forma, mas eu sempre gosto de untar uma forma com pouquíssimo óleo, gente. Só um pouquinho para não correr o risco dos biscoitos grudarem. E se grudarem, na hora que você tira, fica aqueles biscoitos meio oco por dentro. Então eu não gosto. Passou um pouquinho de óleo é o suficiente. Vou passar um pouco de óleo na mão. Aqui eu vou pegar a colher. Ó. Aí você vai fazer o tamanho da sua preferência, tá? Ó. Agora modelar. Vou colocar na forma. Começou a grudar na mão, vocês vão e passam mais um pouquinho de óleo, ó. Grudou, tá vendo? Vou passar mais um pouquinho de óleo na mão. Tá uma massa... Esse aqui é o ponto correto da massa, seu biscoito crescer e desenvolver correto. É normal. Então passa bem óleo na mão, ó. Aqui, ó. Vou manter a distância, porque eles vão crescer bem. Então mantenha bem a distância dos biscoitos. Biscoitos todos modelados, levaram em forno aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 25 a 30 minutos. Biscoitos todos assados e olha como que eles ficaram lindos, gente. Além de lindos, estão muito saborosos. Olha só como que esse biscoito ficou maravilhoso. Olha esse aqui, gente, ó. Vou pegar esse outro aqui atrás. Olha, olha só de olhar, já dá água na boca, né? Crocante por fora, aquela leveza por dentro, gente, perfeito. Tá uma goma maravilhosa por dentro. Eu vou abrir um para vocês e vou mostrar para vocês como que ele ficou. Tá de dar água na boca. Agora você prepara aquele chá ou aquele café e saboreie com essa maravilha. Segue a receita certinho para vocês aprenderem todo o passo a passo. Essa daqui é uma daquelas receitas que eu falo para vocês que é maravilhosa para o café da manhã, para o lanche da tarde ou para qualquer ocasião. Olha só que maravilha. Eu vou abrir um para vocês e vou mostrar como que ele ficou por dentro. Olha só que biscoito lindo. Vou abrir ele aqui, gente. Olha isso daqui, ó. Olha a goma desse biscoito. Que goma mais linda, ó. É de dar água na boca, né? Olha isso aqui. Perfeito, essa goma maravilhosa. Ó. Ficou bom demais da conta. Agora é só fazer aí na sua casa. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!